Olá, vem para cá, Cantinho do Ari. Que alegria estar junto. Isso é muito importante. Eu quero falar um pouco com você sobre uma fala de Sócrates, que é quando ele disse, quando ele foi interpelado depois de passado pelo juízo e tomado cicuta, né? Aí perguntaram para ele por que ele não tinha uma resposta sobre tudo o que estava acontecendo, em outras palavras, claro. Ele disse, eu sei que nada sei. Né? E sem nenhuma contradição ao que ele acabou de colocar, ele construiu uma teoria que chama maiêutica socrática, que tem por finalidade perguntar com a resposta, um foco. Então você pergunta e responde. Esse é um movimento singular da vida. Então toda vez que você é exposto a um desafio, né, então você acaba focando para compreender e superar o desafio. Então parece uma heresia, Sócrates, que é considerado pela Academia Mundial, por 80% da academia, o pai da filosofia, que é um sistema lógico, né? Quando ele falou isso, ficou parecendo que era uma heresia, mas na verdade não era. É que ele estava dizendo que nós temos um universo, embora a sua contemporaneidade não dava para falar com mais clareza, porque aqueles homens eram um pouco ignorantes, um pouco difíceis, e não é esse o nosso caso. Então, mas ele não queria deixar o conhecimento dele. Aliás, abre um parênteses para dizer que Sócrates deixou esse grande conhecimento sem escrever uma linha, em lugar nenhum. Tanto ele quanto Jesus também não escreveu nenhuma linha. Então, qual que é o objetivo disso? Simbolizar que a vida é um desafio. E o desafio, ele é o processo sob o qual você vai expandir a sua capacidade de transcender nas dificuldades. Ora, isso foi falado há 2.400 anos. Hoje, imagina que nós temos hoje, depois de 2.400 anos, respondendo cientificamente à fala de Sócrates, a física quântica, né? Que é, vamos dizer assim, a mãe da nanociência. Então, isso quer dizer o quê? Que o ser em si, quando ele transcende, esse não é um movimento espiritualista. Isso é um movimento material, de um conhecimento, de uma técnica, onde a ciência vai navegar em recursos que estão legados ao planeta que nós vivemos. Então, hoje, por exemplo, quando se fala em transcender, a gente fala na telepatia, a gente fala em vários meios em que hoje está naturalmente colocado no nosso cotidiano, na nossa rotina, como se fosse algo que já tivesse aí há muito tempo. E, na verdade, não está. São inovações da ciência, da tecnologia, né? Então, o homem avançou. E hoje a gente está totalmente integrado naquele ambiente que ele propôs, que é a maiêutica socrática. Então, dentro da maiêutica socrática, você consegue compreender hoje esse movimento de transcender, através do satélite, através da internet, através da telepatia, das redes de comunicação, dos aparelhos de controle remoto, enfim, na alta tecnologia está o movimento da transcendência. Então hoje eu não preciso ir na China para conversar com a pessoa, eu falo com ela olhando para ela, no visor aqui. Então assim, nós temos hoje um movimento que aproximou as distâncias das pessoas através dos sentidos, das percepções. Então, ele sabia que tinha um universo de coisas para ser descoberto, como existe hoje outras descobertas para serem vistas, que seguramente são sequenciadas dessas descobertas que nós fomos fazendo ao longo do tempo. Então, o ser humano, ele é um ser transcendente. Então, nesse movimento, independente do lugar que ele nasceu, da cultura sob a qual ele foi criado,
se ele comparar ele mesmo com a história dele, ele vai verificar que hoje ele é um cabedal de conhecimentos. Hoje ele acessou recursos que antes não eram pensáveis. Então, esse é o movimento do crescimento humano, que é o movimento do transcender. Então, toda vez que você tem um foco e tem uma necessidade de conhecer, você sabe que não sabe. Então, foi por isso que Sócrates disse, eu sei que nada sei. Porque, nesse sentido, nós estávamos dentro de um universo que, por ele, foi divisado como um universo infinito, para ser explorado, né? Então, essa é a natureza do ser humano, uma natureza que tem dupla essência, matéria e alma, vírgula, espírito, como queiram, tá? Então, é nesse sentido que o ser humano é um ser que cada vez mais ele vai integrando o conhecimento, o saber, e vai trazendo desse inconsciente coletivo recursos que vão sendo transformados no processo co-criador. Então, o homem começa a iluminar as próprias ideias a partir do conhecimento. Então, independente de ir na escola ou não, o conhecimento está muito relacionado com os desafios que a pessoa se propõe a viver no mundo. Então, tem pessoas que nunca foram à escola e são pessoas extremamente bem-sucedidas, não só do ponto de vista material, mas são pessoas lúcidas que convergem em um bom diálogo, que têm uma boa capacidade de percepção. Isso significa dizer que nós temos outros canais de absorção que não estão nos 5 sentidos. Então, o ser humano é uma riqueza ambulante. Tanto quanto mais ele se conhece, quando Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo, maior a riqueza ele tem para oferecer para o mundo e maior a abundância de vida que ele realmente está vivendo. Então, é nesse sentido que Sócrates, na minha percepção, na minha interpretação, foi colocar essa ideia do sei que nada sei. E, na verdade, é a consciência do tamanho do caminho que a gente tem que percorrer e que ele é um caminho autoagregador. E o ser humano é um ser integrativo. Então, é muito importante que você, ao ver esse vídeo, que você reflita na importância de você como pessoa. Que independente do reconhecimento pela sociedade, pelo meio que você vive, você precisa se sentir no seu verdadeiro lugar, que é o seu lugar original, que é a sua habilidade pessoal. E isso é algo dado, que vem da religiosidade, que é o seu contato com o divino. Então, não seja pequeno, seja do seu tamanho. E o seu tamanho, ele é um tamanho que não pode ser menor, porque você tem a grandeza de ser único. Então, esse é o movimento que eu estou propondo nessa fala e gostaria que você se inscrevesse, compartilhe e estamos juntos. Com o meu abraço carinhoso, fraterno, até um próximo encontro.